Bom dia, bom dia! E aí, povo de Deus, como vocês estão? Tudo certinho? Hoje estamos aqui para falar sobre descobrindo o meu propósito de vida. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui nessa sexta-feira de manhã. E eu queria orar para a gente começar, tá bom? Ora comigo? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa sexta-feira maravilhosa. Obrigada, Senhor, por essa semana que o Senhor preparou para a gente, Senhor, por mais que muitos de nós tenhamos muitas lutas, Pai, mas certamente nós tivemos e teremos muitas vitórias, Pai. Senhor, que essa palavra alcance o coração dos teus filhos. Senhor, que essa palavra alcance onde a medicina e os médicos não alcançam, Senhor. Que essa palavra, Senhor, alcance aonde os remédios de ansiedade e depressão não conseguem alcançar, Pai. Senhor, que a Tua palavra ela saia e cumpra o propósito que ela foi designado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando com os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos lá? Eu quero começar falando com vocês um pouquinho antes, que hoje eu quero trabalhar 4 pontos com vocês, tá bom? O tema da nossa mensagem hoje é descobrindo o meu propósito de vida. E as pessoas, elas sempre perguntam, durante a vida delas, né, a nossa vida aqui na Terra, a gente sempre se pergunta qual que é o meu propósito de vida? Para que eu nasci nessa Terra? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra? Não é verdade? E para quem não acredita em Deus, para quem não acredita em Deus e para quem não tem uma verdadeira fé em Deus, não é praticante, a gente vai chegar lá, as pessoas elas acham que o propósito de vidas dela é vir para essa terra, ser muito bem sucedido, viajar o mundo, aproveitar o máximo de coisas e recompensas aqui da terra. Não é verdade? Geralmente é assim. Só que para o cristão de verdade, ele sabe que o propósito de vida dele, ele só pode encontrar quando ele está em conexão com Deus, né? Quando ele está conectado com Deus. E aí sim, o propósito que Deus tem para a nossa vida, ele é revelado verdadeiramente. E nós podemos saber, não, eu nasci para fazer missões, ir às nações pregar o evangelho, ir lá para o Camboja, enfim, na parte da igreja. Mas pode ser também na economia, por exemplo, eu sou um grande empresário e o meu papel é sustentar o campo missionário, o meu papel é ser um empresário segundo o coração de Deus, é mostrar Jesus para os meus funcionários. Então Deus, ele trabalha na nossa vida em várias áreas. Nós precisamos refletir Jesus independente se nós estamos servindo na igreja ou no nosso dia a dia, aonde nós estivermos. Para vocês terem uma noção, hoje no IBGE nós temos uma característica lá relacionada à religião, que é a característica do evangélico não praticante. E a porcentagem de evangélicos não praticantes, ela tem crescido de uma forma muito grande. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não querem renunciar àquilo que lhes é permitido. Porque a Bíblia fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. A Bíblia também fala que se aquilo que você faz escandaliza o seu próximo, evita de fazer. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela é uma carta de amor. Deus deixou livros, cartas de amor para nós, falando muito sobre quem nós somos e sobre quem Ele é. Então aquelas regras, aquelas leis que existem ali na Bíblia, elas não são para nos matar, elas são para nos proteger. Então, quando Jesus ele fala, não matarás, se você, na verdade, Jesus fala assim, não matarás foi no Antigo Testamento. Jesus fala mais ainda, ele fala, na lei está escrito não matarás, mas eu digo que se você odiar a pessoa, você já matou no seu coração. Então, essas leis, elas são para nos proteger. Se você matar alguém, o que acontece? Alguma família vai ficar sem um pai, uma mãe, um filho, um irmão, não é verdade? Então existem consequências pelos atos que Deus fala pra gente na Bíblia que não é bom que nós façamos, não é verdade?
Então, se nós seguirmos a verdade, que é a verdadeira palavra de Deus, que é Jesus, nós teremos uma vida plena e abundante. Mas o que a Bíblia diz sobre o nosso propósito de vida? E aí eu quero entrar em 4 pontos com vocês. E o primeiro deles, se você estiver anotando, pode colocar aí. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje é o que é ser cristão. O que significa ser cristão hoje em dia? A Bíblia fala que os demônios também creem em Deus e tremem. E muitos de nós, muitos seres humanos, né? A gente nem teme diante do Senhor. A gente acredita que Ele existe. Muitas pessoas falam que acreditam que existe uma força maior, mas elas não têm aquele temor a Deus, porque o que te impede de não entristecer o coração de Deus é o temor a Ele. Então vamos lá. O que significa ser seguidor de Cristo? Eu fui pegar a definição na internet e está escrito assim. Ser seguidor de Cristo um cristão é uma pessoa que ama a Jesus, aceitou-o como Senhor e Salvador e obedece aos seus mandamentos. Um verdadeiro cristão segue Jesus de todo o coração, não apenas por tradição. Muitas vezes nós seguimos Jesus por tradição, por religiosidade. O que é isso, Dani? Toda quarta-feira você está lá no culto, todo domingo de manhã você vai para a EBD, ou você só vai domingo à noite na igreja. Não, porque domingo eu preciso estar lá. Você vai no dia de ceia. Se você puder perceber, na sua igreja, os dias de ceia são os dias mais cheios assim de culto. Você vai refletir e vai ver se não é verdade. Porque as pessoas, elas são presas à questão de religiosidade. Muitas não vão ali com pleno coração, né, de servir a Deus. Simplesmente elas vão lá, hoje é ceia, eu preciso estar lá. E não vão como verdadeiros cristãos, né? Elas seguem por tradição. Então, os cristãos hoje em dia, eles só pregam que Deus é amor e eles esquecem que Deus também é fogo consumidor. Na Bíblia é cheia de condições. Se você me obedecer, se você me ouvir, você conseguirá alguma bênção. Então a Bíblia ela é condicional. Existem bênçãos e promessas nas nossas vidas que, independente do que você faça ou deixe de fazer, você vai alcançar. Mas tem coisas que você só vai alcançar a plenitude daquilo ali se você obedecer o que Deus está falando para você fazer. Muitas igrejas dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, o que as regras do Velho Testamento não valem para a Nova Aliança. Será? Vamos ler lá. Abre comigo a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 5 é o famoso Sermão do Monte, né? Onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E nessa parte, aqui do versículo 17, na minha Bíblia, que é a NVI, ela traz como tema, ela traz aqui, Jesus cumpre a lei. E diz assim, o versículo 17 ao 19, tá? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Porque existem muitas profecias no Antigo Testamento. O 19 diz assim, olha, presta bem atenção no versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É forte, né, gente? O texto ele continua falando muita coisa. Se você puder ler em casa o capítulo 5 de Mateus, eu creio que vai edificar muito a sua vida, tá? Ser cristão muitas vezes vai nos exigir renúncias.
E o que eu queria falar para vocês, que renúncias não são fáceis. Por exemplo, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, né? Ela tem o vício de fumar, tem o vício de beber. Aí ela pensa assim, eu vou ser cristão, eu vou virar crente, pra quê? Eu vou ter que parar de beber? Não, eu não consigo parar de beber. Por que a pessoa não consegue? Porque ela não tem a força ainda do Espírito Santo para ajudar ela. Então, quando você tem Jesus e Ele supre todas as nossas necessidades, todo esse vazio que tem dentro de nós, é um vazio do tamanho de Deus. Ele consegue suprir todas as nossas carências, Ele consegue suprir todas as nossas necessidades emocionais, tudo. Ele supre tudo. E muitas vezes as pessoas, elas acreditam que elas não conseguem deixar de fazer aquilo que elas amam. Não, eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir na igreja, mas e como é que eu vou viajar no final de semana? Gente, são renúncias que às vezes você acaba fazendo que não te custam, você não sente dor. Porque você faz com boa vontade, porque você tem prazer em trabalhar para o Senhor, estar na presença dEle. Então, antigamente os sacerdotes faziam sacrifícios e levantavam altares em adoração ao Senhor. Só que a gente pensa que, assim como renúncias e sacrifícios, né, quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente tem a tendência de achar que são coisas que doem na gente. É uma coisa ruim, né? É uma renúncia que eu vou fazer, eu vou achar que... eu vou ficar incomodado com aquilo ali. Mas não, eu vou explicar para você o verdadeiro significado de sacrifício no hebraico. O verdadeiro significado de sacrifício é quando de boa vontade decidimos nos aproximar de Deus. Não é uma coisa doída, mas nós fazemos com alegria e leveza. Quando nós entendemos a grandiosidade de Deus na nossa vida, nós praticamos sacrifícios e renúncias a Ele de uma maneira tão natural, de uma maneira tão alegre, que de repente ficar sem ir num restaurante num dia de culto, porque você prefere ir no culto, ou de repente comemorar o seu aniversário, o dia do seu aniversário cai num dia de culto, você quer ir lá para a igreja prestar culto ao Senhor, porque é o dia do seu aniversário, então você quer estar lá. Tem problema você não ir na igreja para ir num restaurante? Não tem problema. Eu vou para o inferno por causa disso? Não, você não vai. Mas é questão de prioridades, cada uma tem a sua prioridade. Mas aqueles que querem estar mais na presença de Deus, aqueles que querem ser mais próximos do Senhor, eles vão buscar fazer coisas que os aproximem mais de Deus. Você vai orar mais, você vai querer saber mais sobre Deus, você vai querer ler mais a Bíblia. Então, tem coisas que não é pecado você fazer, mas são escolhas. Alguns escolhem não estar tanto na presença de Deus porque acham, mas já está demais já, também não precisa disso tudo. Mas tem outros que escolhem estar sempre na presença, escolhem sempre estar ali junto com os outros irmãos em união, unidade de fé, e vivem coisas sobrenaturais. Muitas vezes, eu falei sobre isso nos meus stories ontem, e muitas vezes nós queremos prioridade de Deus, queremos que Deus priorize as nossas vontades, as nossas petições, os nossos problemas, mas a primeira oportunidade que nós temos por um convite que aparece um final de semana, em algum dia de culto, ou alguma reunião de célula, a gente aceita e não vai. A gente falta. Mas é uma família minha que chegou aqui para visitar, a gente vai sair. A família que chegou na sua casa para te visitar, ela precisa seguir a rotina da sua casa. Se você é uma pessoa que, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de adorar o Senhor, eu gosto de cultuar, quando a sua família chega, você tem que influenciá-la ao seu jeito, influenciá-la e levar ela para a igreja junto com você. Não é pegar e, não, vocês não gostam, vocês não querem, então não, eu também não vou se juntar a elas. Não, você se importa, eu vou para a igreja, eu vou cultuar o Senhor, vou estar com meus irmãos. Se você fica à vontade, eu faço convite, se você quiser ir junto comigo, amém. Se não, amém também. Então, nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Ser cristão, além de você crer que existe um Deus, além de você crer que Jesus ele veio, ele morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados e abrir caminho de novo para a vida eterna,
Ser cristão é você viver verdadeiramente o verdadeiro cristianismo. É você, cada dia, buscar ser parecido com Jesus todos os dias. E não é uma coisa fácil. Muitas vezes nós oramos e falamos assim: Senhor, Jesus, eu quero ser parecido contigo. Jesus, eu quero ser parecido contigo. Mas vocês não esquecem que Jesus, ele não tinha, como a Bíblia fala, né? Jesus, ele não tinha um lugar para repousar, porque ele vivia viajando por aí, pregando o evangelho. Jesus, ele foi açoitado, Jesus foi cuspido, foi traído. Então, quando nós pedimos para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos ter essa plena convicção de que nós vamos passar por tudo isso. Pessoas próximas a nós não vão reconhecer o que nós carregamos, pessoas vão nos trair, pessoas dentro da nossa casa vão nos ofender. Então, como Jesus, nós precisamos ir para a cruz como um cordeiro, porque a nossa honra e a nossa glória não vai ser aqui. Quem busca a honra, em Provérbios diz que quem busca a honra aqui na terra não vai receber. Mas aquele que não busca a honra e que ele está buscando ser servo, Deus, a honra nos achará, Deus, ele nos honra. Então nós precisamos ter prioridades em nossa vida. O que você tem colocado como prioridade? Na minha vida eu consegui ressignificar essa questão de prioridades, porque com 3 filhos pequenos realmente essa questão de horário fica bem complicado. Só que eu falei assim, gente, eu não posso fazer isso. Eu preciso ter a minha rotina com Deus. A minha rotina com Deus precisa ser a principal. E eu preciso encaixar as outras coisas na minha rotina com Deus. E hoje eu consigo estar aqui falando com vocês. Eu consigo fazer o meu devocional. Entre outras coisas que as pessoas às vezes olham e falam, nossa, como que ela consegue fazer isso? Só pela graça de Deus, mas também porque eu decidi colocar Deus como prioridade na minha vida. Então eu tenho conseguido sim prestar um culto, um devocional diferente para Ele. E é possível na sua vida também, tá bom? O segundo ponto que eu quero falar com vocês é o que Deus nos chamou para fazer nessa vida. Eu quero ler com você um texto que está lá em Mateus, capítulo 10. Vamos lá comigo. Mateus 10. Mateus 10, primeiro eu vou ler com vocês aqui o versículo 1, tá bom? Diz assim, Mateus 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Versículo 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você puder ler aí também o capítulo 10 de Mateus, vai edificar muito a sua vida, tá bom? Segundo o capítulo 10 de Mateus, Deus nos chamou para sermos usados para curar e libertar, para sermos perseguidos, presos, açoitados, determinados, perseverantes. Ele nos chamou para sermos firmes e não nos envergonhar da mensagem que Jesus representa. Nos chamou para sermos iguais a Jesus. Vocês acham que Jesus ele falou isso para os discípulos? Ele colocou os nomes deles específicos? Pedro, Tiago, João, eu estou chamando vocês para serem isso, 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 isso. Não. Ele chamou os discípulos. O que você é? Você é um discípulo de Jesus? Eu vou explicar para você mais à frente o que é ser discípulo verdadeiramente. Agora eu quero falar com você para que Deus te chamou para fazer na sua vida, tá bom? Quando você tem um relacionamento mais íntimo com Deus, isso é revelado a você. Nós temos muitos dons. Deus depositou em nós muitos dons. Nós precisamos entender uma coisa. A igreja, ela é um corpo. Nós pertencemos a um corpo. Um corpo, ele tem o quê? Mãos, braços, pernas, não é verdade? Se alguém não tem uma perna, o que acontece? Ela precisa andar num pé só. Se alguém não tem um braço, o que acontece? Ela precisa fazer as coisas com o outro braço. Assim é você e a sua representatividade no reino de Deus.
Você representa um órgão, você representa algo no reino de Deus. E se você não está colado no corpo, o livro de Romanos, Paulo vai falar isso pra gente. Eu vou te fazer uma pergunta. O coração, ele consegue sair do nosso corpo e andar por aí sozinho? Não, né? Ele precisa estar aqui, localizado entre as veias, entre tudo que tem aqui dentro, para poder ele nos dar vida também. Então, o corpo ele não sobrevive sem o coração, e o coração não sobrevive sem o corpo. Assim é você. Você que está afastado, você que não está na igreja, você que não está firme com o Senhor verdadeiramente, você não vai sobreviver se você não estiver no corpo de Cristo. Porque é Ele que nos sustenta nos dias bons e nos dias ruins. Então, o que você precisa entender é isso. Muitas vezes a sua vida está dando tudo errado. Por quê? Porque você não está conectado diretamente no corpo. Mas muitas vezes também as coisas vão dar errado na sua vida, não é porque você... Às vezes você está na igreja, Dani, mas eu estou conectada no corpo e as coisas estão dando errado na minha vida. São provações que Deus permite que aconteçam, igual José. José era fiel ao Senhor, mas Deus permitiu que coisas ruins acontecessem para treiná-lo, para que ele fosse uma pessoa grandiosa. Ele estava no poço, depois ele foi ser servo na casa de Potifar, onde tinha fartura, e depois ele foi ser escravo, ele era escravo na casa de Potifar, depois ele foi para a prisão, onde tinha escassez. E o que ele passou depois lá na frente? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então ele soube lidar nesse período. Então as coisas ruins ela acontecem na vida da pessoa, do cristão de verdade, da pessoa que é fiel ao Senhor, exatamente por causa disso, para ela te provar. A aprovação é para você ser aprovado e alcançar novos níveis no Senhor. Mas a pessoa que ela escolheu não estar no corpo, ela não consegue sobreviver. Muitas vezes as coisas vão dando errado, a família vai dando errado, os relacionamentos vão dando errado. Em algum momento você pode achar até que está sendo próspero, mas vai chegar um momento na sua vida que algo vai acontecer e tudo vai desmoronar. Que é quando Deus ele dá um basta e ele fala assim, não, meu filho, agora está na hora de você se ajeitar de novo e voltar para o corpo. Então hoje Deus nos chamou para atuarmos em várias esferas da sociedade. Muitas pessoas acham que servir a Deus é só quando você está lá na igreja, né? Estar na igreja, servir nos ministérios da igreja é um complemento do que você já faz no seu dia a dia. Quando você é um cristão de verdade, além de você servir a Deus no seu trabalho, aonde você estiver, você sente esse prazer e essa vontade de também servir a Deus na igreja. Então, eu queria falar com vocês aqui as 7 esferas da sociedade. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. As 7 esferas da sociedade são família, religião, família que é a nossa casa, né? Religião, que é a igreja. Nós temos a educação, que são as escolas e faculdades. Nós temos o governo, que é a política. Nós temos a mídia, que são os meios de comunicação. Nós temos as artes, que são entretenimento e esportes. Nós temos a economia, que são negócios, comércio, ciência e tecnologia. Deus ele pode te usar nessas 7 áreas. Queridos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Nós precisamos levar Jesus para todas as áreas da sociedade. Você vai saber disso porque por muito tempo nós entregamos coisas a Satanás. Antigamente falava, não, o cinema é do diabo, porque a televisão é do diabo, a política é do diabo, quem está lá é todo mundo demoniado. Então nós fomos pegando e com a nossa boca, com o poder da nossa palavra, nós fomos entregando tudo na mão do inimigo. E ele foi tomando posse. Então hoje nós temos um cenário na Terra, de maneira global, né? Nós temos um cenário na Terra em que muitas áreas são consideradas como Babilônia, por exemplo, a própria rede social. A rede social ela é uma Babilônia em que alguns cristãos estão conseguindo mais agora serem introduzidos, né? Então a gente está começando a entender que nós precisamos ser luz aonde há trevas. Então, se você tem uma rede social, você é cristão, comece a falar do evangelho. Porque se você tiver vergonha de falar de Jesus para as pessoas nas suas redes sociais, no seu dia a dia, a Bíblia diz que Jesus ele também vai ter vergonha de você diante do Pai. Ah, Dani, mas agora você é aquele crente chato que fica falando de Jesus toda hora. Não. Você não quer falar? Então vive.
muito mais vale o seu exemplo do que o que você fala. Porque o que você fala, as pessoas sempre vão comparar com as suas atitudes. Será que as suas atitudes refletem as atitudes de um verdadeiro cristão? Na minha adolescência, vou contar para vocês um testemunho, na minha adolescência, nesse período de 13, 14 anos, eu já escutava música secular, e aí uma vez eu estava na sala de aula com umas amigas, elas sabiam que eu era da igreja, e a gente estava escutando funk, e pensa, né? E o que aconteceu? Elas falaram assim, nossa, mas você é cristã e você escuta funk, você dança? Aí eu pensei, refleti aquilo ali. Aí eu peguei e falei assim, mas a minha igreja ela é mais liberal. A minha igreja pode fazer essas coisas. Por quê? Porque eu não tinha o temor a Deus. Eu era crente, eu sabia que Deus existia, mas eu não o temia, né? Porque quando você teme, temor, gente, não é medo. Temor é um sentimento de profundo respeito. Porque eu te respeito profundamente, eu não vou fazer aquilo que você está pedindo para eu não fazer. Você entendeu? Então, temor é isso. Então, nós precisamos levar Jesus para todas as esferas da sociedade. Você precisa ser um reflexo de Jesus. Billy Graham fala que nós somos os sermões que as pessoas estão ouvindo e nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, será que você realmente tem refletido Jesus na sociedade? Para isso acontecer, nós precisamos primeiro entender o que é ser discípulo de Jesus. Mas o que é ser discípulo? E aí eu vou ao terceiro ponto com você. O que é ser discípulo? Vamos lá. Hoje em dia, eu botei até aqui, né? Como é ser discípulo hoje em dia? Hoje em dia nós somos discípulos Nutella. Eu vou explicar para você. Antigamente, na época de Jesus, existiam os discípulos raiz. E eu vou explicar para você como que era antigamente. A gente lê na Bíblia várias vezes que Jesus ele chegava para a pessoa e falava assim, ô fulano, me segue. Aí a pessoa largava tudo imediatamente, a Bíblia sempre fala isso. A pessoa larga tudo imediatamente e começa a seguir a Jesus. Na época de Jesus, naquele conceito lá, na época dos rabinos, né, dos mestres, os discípulos, eles deixavam realmente a sua vida e passavam a viver com o mestre. Vou te dar um exemplo de hoje em dia. Hoje em dia eu tenho lá na minha igreja o pastor Marco Aurélio e a pastora Carla. E nós somos discípulos deles, né? Os filhos são discípulos de seus pais, dos pais espirituais, né? Então, era como se eu falasse para vocês assim, eu sou discípulo do pastor Marco e pastora Carla, então a partir de hoje eu vou me mudar para a casa deles e eu vou aprender a ser como eles. Porque antigamente os discípulos, eles caminhavam com os mestres, eles se aproximavam dos mestres para parecer com eles em três áreas. Eles precisavam parecer com seu mestre em conhecimento, sabedoria e comportamento através do processo de discipulado. Então era comum naquela época, não era assim, não, eles sabiam que era Jesus. Não, o que Jesus fez era comum naquela época. Todos os mestres, todos os rabinos, era comum naquela época os discípulos seguirem eles e ver na real o que eles precisavam fazer, né? Eles precisavam ser transformados naquele mestre que fala que o aluno superou o mestre, né? E é exatamente isso. Na época de Jesus, os discípulos, eles precisavam se parecer com seu mestre em comportamento, sabedoria e conhecimento. Foi por isso que Jesus ele teve seu ministério de 3 anos aqui, andou com esses 12 discípulos e ensinou para eles o que era realmente, verdadeiramente ser parecido com Jesus, né? Eles andaram com o próprio Jesus. E eu queria falar para vocês aqui, discípulo no original no hebraico é a palavra talmid. E essa palavra ela tem raiz em 3 outras palavras, que é sempre aprender e ensinar. Isso significa o quê? Que eu preciso sempre aprender com o propósito de sempre ensinar. Eu vou trazer uma palavra para vocês aqui em outro dia, falando exclusivamente sobre o que é ser discípulo. Mas o que eu queria falar para você,
Ser discípulo de Jesus é quando você realmente tem aquela convicção na sua mente: eu preciso ser parecido com Jesus. Então, nós precisamos ter esse conceito igual era de antigamente. Nós não vamos fazer isso hoje em dia com os nossos pastores. Lá, vamos morar na casa do meu pastor agora para eu aprender a ser igual a ele. Como é que é ser igual a Jesus? Não! O véu do templo se rasgou e hoje você tem acesso direto ao Pai. Você caminha com Jesus 24 horas por dia. Entendeu? Então, o que acontece? Você precisa entender que Jesus ele está do seu lado. Você já está caminhando com ele. Você só precisa decidir ser igual a ele. Você tem decidido ser igual a Jesus todos os dias? Como que eu vou saber? Lendo a palavra. Aqui está falando pra gente como que é ser parecido com Jesus. O que eu preciso fazer para ser parecido com Jesus? Ah, Dani, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. No início, quando você conhece uma pessoa a primeira vez, vamos lá. Primeira coisa, você compra uma Bíblia que tem uma versão que você consiga entender. Eu gosto muito da Nova Versão Internacional. Então, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você já sai contando todos os seus segredos para a pessoa? Não. Primeiro você conhece, você vai tendo um tempo de mesa, você vai conhecendo a pessoa. E aí depois de um tempo você começa a compartilhar segredos. E mesmo assim, pode ser que segredos profundos você só revele para aquelas pessoas que você tem mais intimidade. Com Jesus é a mesma coisa. Você começou a ler a Bíblia, a princípio você pode ser que você não tenha alguma revelação de imediato. Mas conforme você vai lendo a palavra e Deus vai vendo que você está tendo interesse pelas escrituras, Ele vai te revelando e você vai aprendendo e aquilo ali você vai começando a ter mais sede e fome da palavra de Deus e de estar na presença de Deus. Então é um processo, tá bom? E eu preciso entender que ser discípulo verdadeiramente é isso. É você caminhar com Jesus, estar próximo de Jesus. E não só da Bíblia e da palavra de Deus, né? Estar próximo de Jesus, que Ele está perto da gente, mas perto de pessoas que reflitam Jesus. É um conjunto. Nós somos a média de pelo menos 5 pessoas que caminham mais próximas de vocês. Então, com quem você tem caminhado? Com quem você tem andado? Busque andar com pessoas que realmente refletem Jesus. Então, as pessoas elas demonstram algo em rede social, elas demonstram algo na vida real. Então, caminhar com pessoas é estar próximo. Procure pessoas perto do seu círculo de amizade, porque muitas vezes nós seguimos pessoas no Instagram, seguimos pessoas nas redes sociais, achando que a pessoa, ela representa ali, ela é uma figura de Jesus para nós, mas quando se nós andarmos perto delas, nós vamos ver que elas desonram, que elas de repente não gostam de ser pastoreadas, entre outras coisas. E a unção que está na vida daquela pessoa, ela vem para você. Então daqui a pouco você está agindo com rebeldia. Por quê? Porque você está sendo ministrado por uma pessoa que não está verdadeiramente linkada e conectada com o Pai. Entendeu? Então cuidado com as pessoas que você segue, que você tem como referência nas redes sociais. Procure caminhar com pessoas próximas a você e que realmente representam Jesus. O quarto ponto que eu queria falar com vocês é: agora que eu sei o meu propósito de vida, qual será o meu posicionamento a partir de agora? A partir de agora nós precisamos ser intencionais. Nós não podemos nos sentir incapazes, porque a nossa força ela vem do Senhor. Escuta uma coisa aqui. Deus ele nunca vai te chamar para fazer algo que você tem plena convicção de que você é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque se você realizar aquilo ali e você for bem sucedido, você vai tender a achar que aquilo ali foi obra das suas mãos. Deus ele sempre vai te levantar para fazer algo que você considera que você não é capaz de fazer, para que você veja a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então muitas vezes Deus ele vai te chamar para novos desafios, para Ele te forjar ao longo do tempo, para você ser quem Ele quer que você esteja e atue na área que Ele quer que você atue. Então não tenha medo, a sua força vem do Senhor, tá bom? Descerá sobre ti, um versículo que fala comigo desde o início da minha conversão é o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Então não é sobre você, é sobre Deus e sobre o que Ele quer fazer na sua vida. Tudo que é forçado não dá certo. Tudo que é forçado não dá certo. Eu ouvi ontem uma ministração e a pessoa falou assim: a nossa vida com Deus é igual camisas e sapatos. Tudo tem o seu tamanho e tudo tem o seu número. Se você forçar aquilo ali, por exemplo, você veste uma blusa tamanho P. Se você for usar, você veste tamanho G. Se você for colocar uma blusa tamanho P, a blusa ela vai rasgar. Você entendeu? Então, aquela parábola dos talentos, ela vai falar muito sobre isso. Ela vai falar que o Senhor, né, distribuiu a cada servo de acordo com a sua capacidade. Então, Deus ele sempre vai distribuir conforme a nossa capacidade. Mas se você for fiel, igual dois servos foram fiéis, né, e multiplicaram, ele vai confiar mais talentos em você. Então, primeiro ele começa um pouquinho, você sendo fiel naquilo ali, ele vai aumentando e aí ele vai te dando mais um tanto, mas você precisa ser fiel naquilo que Deus te deu. Dani, mas como assim ser fiel naquilo que Deus me deu? Seu emprego. Você tem sido um funcionário Jesus no seu emprego? Você chega na hora, você não fala mal do seu chefe. Isso não acontece aqui, né, gente? Isso não acontece aqui. Meus seguidores, vocês que estão me assistindo aqui, isso não acontece. Você não fala mal do seu chefe, você chega na hora, você faz além do que te é solicitado, não é verdade? Você não considera que isso é coisa de uma pessoa boba, né? Isso é ser Jesus. Ser Jesus na vida das pessoas, ser Jesus na vida do nosso chefe, é ser uma pessoa extraordinária. Ser uma pessoa ordinária é ser uma pessoa comum, que faz aquilo que é pedido. Mas agora você ser uma pessoa extraordinária é uma pessoa que vai além das nossas expectativas. Nós precisamos, gente, pegar essa pecha, né, de que, mas o crente não trabalha. Eu não vou contratar crente não, que crente é muito chato. Gente, nós precisamos transformar isso. Você precisa transformar a mentalidade. Os cristãos deveriam ser os funcionários mais prósperos. Os cristãos deveriam ser os melhores funcionários que uma empresa poderia ter. Um empresário, ele deveria falar assim: nossa, eu vou contratar cristão porque eles são fiéis. Eu vou contratar cristãos porque eles dão o melhor deles no trabalho deles. Eles fazem para Deus, eles não estão trabalhando para mim. Então, a gente precisa ser Jesus na vida do nosso chefe. Muitas vezes nós vamos ganhar o nosso chefe, nós vamos ser mais abençoados por ele. De repente ele vai deixar de nos perseguir porque nós estamos representando Jesus na vida deles. Na Bíblia fala que quando nós somos fiéis a Deus, até os ímpios nos abençoam. Então, gente, é muito verdade isso. Quando você começa a viver princípios cristãos, você vê que algo sobrenatural e diferente acontece na nossa vida. Não espere melhorar para servir a Jesus. Venha como estás. Encaminhando para o final agora. Lá em João capítulo 6, versículo 37, diz que todo aquele que vier até mim, eu jamais rejeitarei. Então vem você, se você é traficante, vem você, vem a sua droga que está aí. Se você é prostituta, vem você e vem com a sua roupa aí que você está usando. Se você é mentiroso, vem você, vem com a sua mentira. Se você é uma pessoa viciada em cigarro e bebida, vem você, vem a bebida. Sabe por quê? Porque não adianta você falar que primeiro eu vou me consertar para me batizar. Primeiro eu vou me consertar. Primeiro eu vou casar, eu vou terminar um relacionamento porque para poder ir servir a Deus. Não, primeiro eu vou me consertar. Sabe quando que você vai conseguir se consertar sozinho para poder vir a servir a Deus? Nunca. Você não vai conseguir, porque você não tem força, porque não é que a carne é fraca. Muitas vezes a gente usa aquele versículo: eu caí em pecado porque a carne é fraca. Não, a sua carne está forte, foi por isso que você caiu. O que está fraco é o teu espírito, porque quando o teu espírito está forte, dentro de nós temos duas opções, nós temos dois lobos, o lobo bom e o lobo ruim. Qual você tem alimentado? O que você alimenta é o que vai sobressair. O que você mais alimenta? A sua carne ou o seu espírito? Se você matar a sua carne, o seu espírito ele vai prevalecer. Então, você vai viver no espírito. Nossa, agora eu vou virar uma pessoa sobrenatural, vou caminhar sobre as águas. Não, gente. Não estou falando isso. Agora você é perfeito. Não, você é ser humano, você é falho. Só que você vai ver algo diferente. Você se movimentando diferente no mundo espiritual,
O que acontece na sua vida real é um reflexo do que está no seu mundo espiritual. Se muitas coisas na sua vida estão travadas, se muitas coisas na sua vida não estão caminhando, não estão indo para frente, você tenta e não consegue, é porque você precisa resolver a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Existem até medicinas hoje em dia, tipos de tratamento médicos que fala que o médico chega para o paciente e pergunta: como que está a sua vida espiritual? Procura uma espiritualidade, porque isso vai te ajudar a se curar da depressão, isso vai te ajudar a se curar de um câncer. Já foi comprovado que muitas doenças elas estão diretamente ligadas aos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos estão ligados à nossa vida espiritual. Então, busque ter um relacionamento com um Deus único, o Deus que te supre, o Deus que conhece você, que sabe o que você precisa, que te formou, Ele te ama, você é importante para Ele. E aí, caminhando aqui para a conclusão, Jesus nos chamou para sermos sal e luz. O que o sal faz, gente? O sal, ele conserva. Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas o mundo está muito difícil. Mas nós precisamos ser o sal, as pessoas que temperam, que conservam esse mundo. A gente precisa conservar o planeta Terra, as pessoas, com a essência de Cristo. E nós precisamos levar luz onde há trevas. Então nós precisamos levar o amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Muitas vezes nós queremos ir às nações pregar o evangelho, mas dentro da nossa casa a gente está perdendo nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. Então, os nossos primeiros discípulos, os nossos filhos, sim, são os nossos verdadeiros discípulos, igual era antigamente. Por quê? Porque a gente mora com eles. Então, eles precisam se parecer contigo em sabedoria, conhecimento e comportamento. Os nossos filhos, eles são os nossos primeiros discípulos, eles são as nossas primeiras ovelhas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vocês, eu vou ler para vocês, tá, gente? Você que está aí me ouvindo agora, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é uma pessoa exclusiva de Deus. Deus te chamou para anunciar as grandezas. Ele te chamou para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te resgatou do inferno para você anunciar isso. O testemunho que você tem de vida não é para você ficar guardado. Todo milagre gera uma missão. Todo milagre gera uma missão. Eu fui curado do câncer. Sua missão é testemunhar para as pessoas que têm câncer que Jesus cura. Jesus restaurou meu casamento. Sua missão é salvar novos casamentos. Jesus me resgatou das drogas. Sua missão é falar para as pessoas que estão nas drogas que é possível sim ser liberto. Então todo milagre ele vem junto com uma missão, é automático. Você não pode guardar isso para você. Você tem que trazer a maravilhosa luz para aquelas pessoas que ainda estão em trevas. Hoje, Jesus ele está aqui para te fazer um convite. Para que a partir de hoje você saiba lidar com todos os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações. Talvez você já tenha até Jesus como seu Salvador, você já é convertido, só que está te faltando entregar e confiar que realmente Deus ele vai trabalhar por você e para você, né? Porque quando a gente trabalha para Deus, Ele trabalha para nós. Ele cuida das nossas coisas. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, o Senhor está cuidando dos meus filhos lá. Está dando um sono de paz, tranquilidade para eles. Lá em João, capítulo 14, versículo 21, vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O Pai, ele quer se revelar a você. Nós precisamos ter essa convicção de que precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós falamos: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas a gente não obedece. Muitas vezes Deus ele já falou com você. Muda essa atitude, começa a ler mais a palavra, seja intencional, faz não sei o quê. E você está o quê? Empurrando com a barriga. E Ele quer se revelar mais a fundo para você, mas você não busca essa revelação. Então nós precisamos ser intencionais naquilo que Deus nos chamou para ser. E eu queria fazer 2 orações com você.
Se você quiser, pode fechar os seus olhos onde você estiver, ou vai ouvindo se você estiver aí no carro, se você estiver no transporte público, onde você esteja, aqui no Instagram, no YouTube. Eu quero que você faça 2 orações comigo. A primeira, eu vou falar e você vai repetir. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Agora eu te entrego a minha vida e agora eu me arrependo profundamente de todas as vezes que eu dei desculpas ao invés de te dar o meu coração. Salva-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Com essa oração, eu agora recebo a vida eterna, a salvação que só existe em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero fazer uma outra oração com você. Repete aí. Deus Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei e fui para longe. Hoje volto arrependido e sem me justificar o porquê de ter ido embora. Recebe-me de volta e perdoa-me e me ajude, Senhor. Como filho pródigo, eu volto para os braços do meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez uma dessas 2 orações pela primeira vez, coloca aqui nos comentários para mim. E a partir de hoje, você tem um novo começo com Deus. A partir de hoje, você precisa ser intencional todos os dias e escolher Jesus todos os dias da sua vida. E eu quero orar para a gente finalizar aqui essa palavra, que ela tenha te edificado. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra também, para edificar a vida de outras pessoas. E eu queria falar para você que está me vendo aqui hoje, independente do ano, independente do momento, há esperança para você, independente do que você está passando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade de trazer essa palavra aqui para os teus filhos, que eles possam ter entendido qual é o verdadeiro propósito de vida deles, que eles precisam refletir a tua imagem, a tua glória aonde eles forem, Pai. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com eles. E que as pessoas sejam alcançadas e entendam que somente contigo e com o teu Espírito nós teremos forças para viver dias melhores, para poder largar os nossos vícios, largar os nossos pecados que nós temos como estimação e nós falamos que são deslizes, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos contigo a cada dia, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigada. E até semana que vem.